programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o publicitário Luiz Sérgio Cardona Neri. Sérgio é publicitário pós-graduado em Didática e Metodologia do Ensino, sócio proprietário da Database, Comunicação, Marketing e Assessoria Limitada, professor e coordenador dos cursos de Publicidade, Propaganda e Relações Públicas da UDC. Sérgio, seja bem-vindo ao 40 Minutos, é um prazer entrevistá-lo. Obrigado, Heitor. Eu que me sinto prazeroso estar aqui no teu programa. Afinal de contas, sou seu fã, não sabe disso? Muito obrigado. E eu, como não poderia deixar de ser, o tema de hoje nós vamos falar sobre publicidade. Passar um pouco para a classe empresarial, esse seu conhecimento. Afinal, sua empresa já está há 16 anos em Foz do Iguaçu, é isso? Fazendo 17. 17 agora. Existe uma frase que muitos empresários colocam quando a gente está chegando, que o primeira linha ele trabalha com vendas, é lógico, continuamente. Eles falam, não vou anunciar agora porque o mercado está ruim. Essa é uma frase que a gente ouve constantemente de empresários. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, é justamente quando está ruim que a gente tem que acionar. Na verdade, no mercado tão competitivo, nós temos que estar sempre alerta o tempo inteiro. Cada vez mais buscar uma administração da comunicação através do marketing, né? E não a comunicação pela comunicação. Existe um erro muito grande atualmente, é que ainda estão fazendo somente a publicidade sem olhar o seu interno e o externo também, né? Analisar o mercado e perceber também que muitas vezes pode estar até fazendo a comunicação correta, né? É esteticamente bonita, atinge o público-alvo em determinado momento, ou seja, o veículo certo, e às vezes não dá certo e acabam culpando justamente a publicidade e os veículos por isso, sem se dar conta que a empresa é o reflexo do mercado lá fora. A empresa é um micromercado, até porque não se fala mais funcionário, colaborador interno, pelo fato de que eles estão fazendo uma troca também. Sim. Com a empresa, estão oferecendo a sua prestação de serviço pelo dinheiro. Colaborador interno? Colaborador interno. Então, dessa forma, deixa de ter aquela forma meio pejorativa. Tem muitos que chamam de peão, né? Sim. Menospreza a pessoa que está ali dentro, trabalhando junto. Então, para buscar para tirar a pessoa desse envolvimento de cumprir o horário e esperar o dia do salário aparecer, né, que é o envolvimento com a empresa, colocar essa pessoa, ou seja, o grupo funcional no comprometimento, estar junto com a empresa, sentir-se parte da empresa, né? Então, são detalhes internos, são projetos, planos e ações que a gente vai desenvolvendo para fazer com que a empresa se sinta realmente um organismo vivo e sadio. E não é só anunciar, né? Existe um grande trabalho também que deve ser feito para se criar uma peça publicitária. O empresário não sabe de todo esse trabalho e como divulgar muitas vezes. Você poderia dar umas pinceladas sobre isso, além das pesquisas que muitas vezes se faz necessária, né? Sim. Por exemplo, é comum a gente perceber, todo mundo anuncia assim, o melhor preço, melhor atendimento, mais qualidade, cheios de qualificações, né? Que a comunicação expõe para o público-alvo. Sim. E muitas vezes ocorre o seguinte, quando o público-alvo entra em contato com essa empresa, vai perceber que não é tudo isso, não. Então, esse é um perigo de não estar sendo feita uma autoavaliação. Resumindo, eu penso o seguinte, se foi, como eu falei no início, se foi o tempo em que a publicidade bonita, ela só por si vendia. A comunicação, no sentido
de comercial vendia, né? Sim. Hoje, cada vez mais, os veículos são importantes dentro desse contexto, Uhum. que são os meios de comunicação, transmissor. E a empresa não pode estar separado disso, ela tem que haver uma integração, seria uma comunicação integrada. Certo. Funcionaria ali, talvez, sendo bem agressivo mesmo, a empresa estaria mentindo para o público e depois o público hoje está mais seleto, ele procura Exatamente. verificar esses Exatamente. dados. Mas muitas vezes a empresa mente para ela própria. Ah, sim. Isso porque Até ela não percebe. por não observar esses detalhes, ou seja, muitos empresários ainda ficam apostando naquela falsa economia. Não, para aí, eu faço aqui, chama os funcionários, faz um suposto brainstorm ali, e ele acaba achando que aquela é a visão dele no mercado. Existe o fator idiosincrático, que é como eu vejo minha empresa Exatamente. e como os outros veem do lado de fora, né? Isso aí. Isso eles não percebem. Mas você escreveu há poucos dias um artigo sob o título A Miopia Empresarial em Foz do Iguaçu. Isso. O que o empresário não está enxergando? Assim, resumindo algumas partes, porque nós vamos nos aprofundar mais nisso. Certo. O que ele não enxerga, muitas vezes, é a sua própria empresa. Começa Sim. por aí. Né? Depois não enxerga os profissionais e o valor dos veículos lá fora que vão atuar por ele, pelo seu mercado versus o seu público-alvo. Certo. Existe até uma má compreensão do público-alvo também. Uhum. Né? E aquilo que você falou há pouco tempo. Alguns empresários estão anestesiados dentro da rotina da sua empresa. E, às vezes, precisa alguém de fora para poder atuar por ele nesse sentido, né? Sim. Uma pessoa de comunicação, especificamente, né? Claro. Que entenda de todo o processo. Uma assessoria né? de comunicação ali na empresa. E ele se esquece também que ele faz parte do mercado organizacional. Ele tem que se comunicar com o mercado organizacional dele. Uhum. Né? O mercado organizacional é aquele que é o mercado produtor, que faz link com o mercado consumidor. Ou seja, o mercado organizacional são as indústrias, é o comércio e as prestações de serviços. Né? Esses seriam os problemas mais comuns dentro da empresa, já que você citou assim também que algumas empresas possuem tantos problemas internos que, se fizerem propaganda, estariam agravando ainda mais os seus problemas. Exatamente. Porque aí uma boa publicidade é o caminho mais rápido de matar o cliente. Sim. Porque justamente ela vai fazer com que o seu público-alvo venha ter esse processo de troca com ela, ou venha consumir com ela. Aí percebe que o ambiente não é agradável quando entra. Percebe que o atendimento também deixa a desejar. Não corresponde ao que ele propagou ali. Aí, quando muitas vezes até tem que se implorar por um serviço, tem que se implorar por um atendimento correto. As pessoas parecem que não querem entender o que você está querendo. Na verdade, elas não estão sendo nem preparadas para aquilo. Sim. Né? Muitas vezes elas não conhecem o produto, não são treinadas, elas não conhecem o processo da empresa. Na verdade, elas não conhecem a empresa. Às vezes pode estar, sei lá, 5 anos ou mais e não conhece a empresa ainda. E às vezes... Por causa dessas divisões desnecessárias, onde no topo fica a direção, né, que passa uma informação para uma gerência, que ele acha que a gerência sabe, já não informou direito a gerência passa aquilo para frente numa forma de imposição e quer ver o resultado, sem saber exatamente o que está pedindo também, e aí fica todo mundo se fechando dentro da linha, ou seja, de produção, de atendimento, seja o que for. Né? Sim. E a gente percebe nitidamente isso quando entra numa empresa. Ou a gente está cada vez mais exigente. Certo. A gente não tolera mais alguns detalhes, alguns erros bobos que estão ocorrendo muito por aí. Nós já vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, porque nós vamos parar o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O
programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o publicitário Luiz Sérgio Cardona Neri. O Sérgio, nós estávamos falando sobre os problemas internos das empresas. O marketing interno muitas vezes não interage com o marketing externo? Existe esse problema comumente ou não? Não digo que seja isso. O que seria? Eu digo o seguinte, que não existe um marketing interno. Que não existe? Não existe. Em geral, não. São poucas empresas aqui em Foz do Iguaçu que eu vejo isso ocorrendo. E eu te dou certeza absoluta que isso não é nem uma fantasia, não é nem um modismo, né? E essas empresas estão colhendo dividendos em função disso. E o que o empresário deveria fazer em relação a isso? Deveria se preocupar justamente com a sua empresa, com o seu corpo funcional, Sim. porque tem até essa questão seguinte de que muitas vezes a escolha do funcionário é por aquele que não exigiu tanto. Sim. Ora, se a gente quem não exige tanto dá para desconfiar, né? Então começa pela um uso não técnico, pessoas desqualificadas. Exato, uma escolha. Começa pela escolha da pessoa que vai admitir, né? Aí depois, essa pessoa se integrar à empresa, ela pouca informação tem. Muitas vezes, ela mesma tem que perguntar onde é que é o departamento, onde é que é a mesa dela. Aí, quando não apresentam ela, não faz, eu sugiro, sim, que se faça um tour, né, com essa pessoa dentro da empresa, que apresente ela para todo mundo, que descontrai essa pessoa, até porque muitas vezes entra uma pessoa nova no departamento e ela entra com insegurança e todo mundo dá uma olhada para ela e fica achando, essa pessoa talvez venha puxar o meu tapete, talvez vá pegar o meu lugar. E aí já começa uma rixa interna. Bem, todo mundo sabe o que acontece dentro da empresa, né? Dá para se calcular. Então, um trabalho do marketing interno começa com a resolução dessas questões, né? É uma comunicação interna, né? Uma produção da comunicação interna, formas de veiculação interna, se segmenta até o público interno para direcionar, ou seja, faz-se um azeitamento da máquina. Às vezes a pessoa é qualificada, mas ela é podada pelos companheiros. Por aí, são tantas e tantas histórias que a gente tem que evitar, alguns boatos, a falta de treinamento também. Eu não vejo que seja comum, quando uma pessoa vai entrar numa empresa, ter no mínimo um mês de treinamento. Já quero que a pessoa saia produzindo e funcionando. Existem empresas de assessoria empresarial. Uma empresa de publicidade, ela está qualificada para detectar esse tipo de problema? Olha, depende. Depende porque uma agência de publicidade, por exemplo, existe de várias tendências, né? Algumas só para produções eletrônicas, outras para gráfica, outras para promoções, enfim. Mas eu sugiro que tenha uma pessoa qualificada em comunicação organizacional, né? O marketing administrativo, né? Porque o marketing ele serve como um administrador da comunicação e, em geral, as pessoas ainda não utilizam as técnicas gerenciais do marketing para isso, né? Porque um se beneficia com o outro. Não tira o máximo proveito. O marketing administrativo por si, ele não faz muita coisa, não. Ele vira uma coisa técnica dentro da empresa. E se a pessoa tem conhecimento de comunicação também, esse é o ponto ideal. Essa é a convergência das técnicas da publicidade atual. Porque no final acaba engessando todo o mecanismo da empresa, uma pessoa assim. Engessa ou até certo ponto vai ter que coabitar com outras empresas, tipo agência de publicidade, com a empresa de gerenciamento administrativo, que também não é muito usado aqui, geralmente é o próprio empresário que faz a sua administração, né? Então, tem que estar bem afinado comunicação e as questões administrativas do marketing. Né? Então, tem que ser um marketing integrado, como também a comunicação integrada. Comunicação interna, ou seja, arrumar a casa primeiro, preparar ela para receber as visitas, que é o público. Então, um apoia
o outro. Muitas vezes, os processos administrativos internos de comunicação alavancam o externo, que é lá na ponta, que é a publicidade, os meios de comunicação, enfim, buscar as afinidades, né? Quando você fala em campanha publicitária, muitos empresários ficam perdidos ou então preocupados com relação a gastos. Eles não veem como investimento. A primeira coisa que ele fala é gastar, né? Isso é uma coisa comum aqui em Foz do Iguaçu. Mas, assim, existe algum critério na tua empresa que você estabelece o quanto a empresa deve investir numa campanha publicitária? Bom, você tocou no ponto, tocou no ponto onde todo mundo Sim, sente, né, que é a parte financeira da coisa. claro. Nas técnicas de comunicação, de mídia, tudo mais, existe umas 5 variantes de formas de verbas. Sim. Mas algumas só o governo usa, ou grandes multinacionais, né? Mas eu penso o seguinte, eu sou assim, pragmático, lado prático da coisa. O que é combinado não sai caro. Sim. Então, tudo é orçado, né? E a gente vai desenvolvendo as necessidades primordiais. Vai partindo, resolvendo os problemas da base, para criar uma sinergia. A empresa começa a se beneficiar dos resultados e, com certeza, vai começar a faturar mais, né? Claro. E aí, sim, mais adiante, que a gente começa a pensar numa forma de investimento de verba, né? Não, porque tem empresas de diferentes tamanhos. Então, existe algum critério percentual de quanto ela deve investir? Porque uma fatura mais, outra fatura menos. Algumas investem por necessidade de ação somente, Sim. outras Para a marca. por porcentagem de caixa, ou limitam uma porcentagem mensal Do faturamento. Outros colocam isso como despesa, para você ter uma ideia. Como despesa Então, coloca que é o que eu acho errado, né? Sim. Pensar nisso é pensar negativamente, né? Então, assim, tanto por cento por mês, assim como contabilizam o salário, contabilizam comunicação, enfim, né? Todos os custos colocam lá uma verba como despesa para comunicação, para publicidade, né? Você acha correto uma empresa estabelecer como se fosse um imposto, ela separar de 3% a 5%, vamos dizer assim, aquele dinheiro só para propaganda? Eu acho que fica mais confortável para os dois lados trabalharem, Sim. né? Porque um planejamento para a agência fica mais fácil, né? Mas não é essa a realidade, não, Heitor. A verba, sempre, em geral, me parece que ela surge conforme surge necessidade. Isso é ruim. E o mercado nessa área, você como publicitário, como você está vendo? As pessoas estão lhe procurando? Qual é a relação com esse tipo de pessoas, esses empresários, na divulgação realmente do seu produto ou da sua marca? Olha, os mais conscientes procuram, né? E pior de tudo, que nem todos dão continuidade posteriormente. E o porquê? Eles sabem, eles alegam Eu acho o que quê? sim, alguns entram em áreas de conforto. Não dá para definir, assim, tirar um diagnóstico pelo geral. Cada caso é um caso. Não querendo fazer uma tautologia já feita, né? Sim. Mas, em geral, acontece a falta de sequência pelo comodismo, pelo ainda assim um certo acharem que é uma verba que pode ser alocada para uma outra coisa. Vou comprar o meu carro importado dessa vez. Comprar um carro e tal, segurar esse dinheiro. Mas eles não conseguem... Nós nos deparamos com que cada caso é um caso, assim, até porque cada empresa tem uma personalidade, que é a personalidade do empreendedor. Claro. Né? Então a gente tem que trabalhar também como um psicólogo. A gente tem que mostrar a confiança da coisa, tem certeza do que está fazendo, né? Isso é a parte principal. Então, existe assim, uma queixa muito grande de regulamentação do mercado, né? Não existe leis próprias exatamente para isso,
para regulamentar esse nosso mercado de comunicação, né? O que eu digo é o seguinte, o que regulamenta é o bom trabalho, é o bom profissional. Esse não tem problema, né? Tá bom, Sérgio. Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o publicitário Luiz Sérgio Cardona Neri. Ô Sérgio, em seu artigo, eu li que você já propôs, inclusive, para levar esse conhecimento para a classe empresarial, uma palestra gratuita. E, se eu não me engano, em determinada situação, o empresário achou caro isso. Pois é, é impressionante. Você pode explicar isso? Posso explicar, mas vamos deixar bem claro essa questão também. Sim. Há pouco tempo a gente estava comentando aqui, né, em off, que existem empresas que a gente não pode falar só o lado negativo do nosso mercado, tem o positivo, estão comemorando, né? Sim. Estão comemorando, estão indo no caminho certo, e eu sei e por que estão indo para o caminho certo, né? E outras estão deixando o mercado e levam um trauma junto, até quem só sabe, reclamando, né? Isso mesmo. Para isso, né, também a gente não pode esquecer que tem o Sebrae e tantas outras formas de buscar auxílio. Sim. E na minha parte ideológica, sou idealista nessa questão, né, da comunicação, do um bom andamento do mercado, etc. Afinal de contas, eu estou há 17 anos aqui em Foz do Iguaçu e o meu interesse para com que esse mercado se regulamente é muito grande, né? E uma pequena empresa, por outro lado também, eu não nego tamanho de cliente, né? Certo. Porque eu me sinto assim como um médico, eu não posso pegar e dizer, não vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Eu chego perto, né? Você tenta analisar um por um e dar um diagnóstico. Vou ajudando e vou trabalhando conforme é o tamanho da empresa, do empresário, e tentando fazer com que alavanque isso, né? Certo. E dentro de um caso eu percebi que não era a publicidade que ia desenvolver o novo empreendimento, né? E até já existia um pânico interno lá e esse negócio de rotatividade de funcionário é prejudicial. Enfim, aquilo que nós estávamos conversando dentro do início, né? Esse festerê que é muitas empresas que pensam que são organizadas, mas não se entendem. Mas existe solução para isso. Bem, então eu cheguei e falei o seguinte, é de meu interesse, vamos reunir mais pessoas aqui, visualizei, temos um local, o fulano de tal ali tem cadeiras, eu trago aqui o equipamento, etc. e tal, e eu vou fazer uma palestra para todo mundo. A princípio, não, tudo bem, legal. Marcamos um dia para ver isso e aí se desmobilizados. Isso aí é perda de tempo, é bobagem, fulano de tal, acho que não dá, papapá. É muito negativismo, né? Então, aí assim, foi que eu achei muito engraçado, assim, não dá para entender, né? Não dá mesmo. Não dá para entender. A que ponto chega a reação da dita classe empresarial, sim, que fecha os olhos a tudo e não enxerga um palmo frente do nariz. Tanto é que é essa questão que surgiu, não surgiu como um desabafo, Heitor. E depois fica estagnado, né? Esse texto que eu fiz no primeira linha, com apoio que eu tive, foi uma coisa bem madura. Afinal de contas, eu estou há 17 anos no mercado aqui, e você sabe muito bem que primeira linha, antes da primeira linha, era a segunda mão. Sim. Né? Houve mudanças. E você é uma das primeiras pessoas que me deu apoio aqui. Eu comecei a escrever justamente para a classe empresarial, tinha uma coluna, te lembra? Sim. Né? Então, eu conheço esse mercado, eu sinto ele muito bem, eu vejo, eu tenho noção exata, e até todo esse processo histórico que ele passou em 17 anos. Então, eu fiz com maturidade esse texto. Né? E você, como publicitário, você acredita que esse tsunami, vamos por assim, de negatividade,
se deve à garganta das cataratas ser do diabo? Não, muito boa essa, né? Você acha que isso Nada a influi, ver, né? Não, nada a ver. Qual é a tua opinião sobre essa Olha, mudança? Assim? eu até Ou penso o você seguinte, é neutro? não, eu sou neutro. Sim. Da questão de religião, eu tenho meu lado espiritual, apoio quem faz o bem, né? Minha religião é do bem. Mas eu penso o seguinte, falando em religião, então, a igreja católica, o cristianismo, entre outros também, não amedrontavam as pessoas com o diabo, com o inferno. Penso eu que quem disse, olha, aquilo é a garganta do diabo, pela energia, aquele turbilhão que é aquilo lá, né? Se pensou, Sim. poxa, aquilo lá engoliu uma pessoa, já era. E não né? é uma, Não, tem uma nada a ver, reverência não, né, acho que não. ao Aí, mal. pensar negativo que você pensa, associa o nome à pessoa. Sim, nós estamos já caminhando para o final. Qual é a sua avaliação da imprensa de Foz do Iguaçu? Olha, está cada vez melhor, mais madura também. Atribuo isso à faculdade de comunicação que nós temos. Nós, vamos dizer assim, exportamos repórteres. Né? Quantos daqui da TV Cataratas ou na IP, por exemplo, estão trabalhando lá em Curitiba hoje? Né? O mercado publicitário também está aparecendo gente boa aí, está se desenvolvendo com segurança e com profissionalismo e, sobretudo, com honestidade. E disso que a gente precisa. Sim, as TV paga, em muitos países, elas chegaram já a preocupar as TV aberta. Você acredita que em Foz do Iguaçu, a TV a cabo, ela vai prosperar ainda mais? A tendência, né, Heitor? Sim. Mas eu não acredito na extinção da TV aberta. Ela vai se desenvolver buscando Esse nicho de mercado. a sua nova qualificação, né? Sim. E a gente percebe que muitos já estão até colocando TV a cabo com o mesmo nome, né? Sim. Outra coisa também que eu não queria fazer injustiça falando sobre comunicação, relações públicas. Ainda é muito mal compreendido e é uma profissão que muito bem trabalha com essa comunicação organizacional, que ajusta a comunicação interna das empresas. Que as empresas deveriam valorizar mais. Né? Sim, e aí eu chego, se nós estamos num ponto final do programa, a dizer o seguinte, pense que tudo com comunicação se torna mais objetivo. A gente tem, na vida coloquial, percebe-se isso também. Onde não tem comunicação, existe conflito. Então, pense na sua comunicação interna também. Sim. A empresa é um organismo vivo. E sem a comunicação interna, ela vai ficar se fechando o tempo inteiro, vai ficando pesada e vai tendo perdas de energia e com o tempo, isso se agrava. Sim. Né? E para encerrar, você... Com relação ao empresariado local, à divulgação, você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu não vejo uma saída para uma competitividade se não utilizar-se dos meios de comunicação, sim, ou seja, da comunicação em si e todas as suas consequências. Né? Cada vez mais, nós não estamos mais numa cidade pequena do interior, onde todo mundo conhecia a padaria do Seu Joaquim. Sim. Não é mais por aí. A competitividade é muito grande, sem comunicação interna e externa, a coisa vai ficando pior para quem se distancia disso, dessa questão. Eu acredito que a gente tem muito ainda coisa para conversar, porque é muito extenso. Aliás, uma faculdade aí é 4 anos, 4 anos, né? Você tem uma ideia. ideia. Não vai passar em 40 minutos. E a gente está sempre reciclando, né? Sempre o mundo se reciclando. Num turbilhão. O mundo está se modificando a cada momento. Então, agradeço a sua participação no programa. Eu que agradeço, Heitor. Tá? Agradeço de coração. Agradeço, foi bastante esclarecedor. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.